Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise focada no projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai desvendar juntos o caderno 4, que foi preparado pelo professor doutor Marcelo Lessa. E o tema, olha, é daqueles essenciais: gestão de pessoas. Um assunto-chave não só para passar na prova, mas para entender o funcionamento de qualquer organização de verdade. Exatamente. E é bom a gente reforçar sempre. Este material não é um resumo qualquer. O professor Lessa desenhou cada detalhe, cada tópico, com um alvo muito claro em mente: a banca FGV. Então, vale a pena prestar muita atenção em tudo que vamos mostrar, porque cada ponto aqui é pensado de forma estratégica para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na hora da aprovação. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com os fundamentos da gestão de pessoas, depois passa pelos pilares que sustentam tudo. Em seguida, a gente mergulha no coração do assunto: avaliação e clima organizacional. Daí, partimos para a prática, com uma revisão turbo e talvez a parte mais esperada: vamos decifrar o jeito de pensar da FGV analisando questões reais. E para fechar, tem uma reflexão especial do professor Lessa. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. O professor Lessa sempre bate nessa tecla. Para nossa prova, não adianta só decorar o que são os subsistemas de RH. A gente precisa entender como eles se aplicam, como eles funcionam lá no setor público. O nosso foco aqui vai ser dominar os conceitos de avaliação de desempenho e principalmente a gestão de clima e cultura. Entender isso bem é o alicerce para construir todo o resto do conhecimento. E para a gente construir esse alicerce de um jeito bem sólido, vamos usar uma ferramenta clássica que o professor Lessa destaca por ser muito clara e didática: os 6 processos de Chiavenato. Pensa neles como se fossem a espinha dorsal, sabe? O esqueleto que sustenta toda a área de gestão de pessoas. São 6 etapas que se conectam e que a gente vai ver agora. Então vamos lá, esses são os 6 pilares. De forma bem direta, o processo de agregar é sobre quem entra na organização. Aplicar é sobre o que essas pessoas vão fazer. Recompensar, como o nome já diz, é sobre como elas serão pagas. Desenvolver é como elas vão crescer lá dentro. Manter é o desafio de reter esses talentos. E, por fim, monitorar é como a gente acompanha se tudo isso está funcionando. E o ponto-chave aqui, algo que o caderno do professor Lessa reforça muito, é a adaptação disso para o setor público. Por exemplo, no processo de agregar, a principal ferramenta não é uma entrevista qualquer, mas sim o concurso público. Essa é a regra de ouro e é um detalhe que a FGV adora testar. Beleza. Agora a gente vai sair um pouquinho do modelo mais tradicional para entrar no que tem de mais moderno e que, olha, a FGV adora cobrar: a gestão por competências. A lógica por trás disso é muito poderosa. Em vez de pensar só em cargos, a organização começa a pensar no que ela precisa para atingir seus objetivos e busca isso nas pessoas. E a chave para destravar esse conceito todo está em 3 letrinhas: o famoso CAA. Vamos detalhar esse tal de chá, então. O C é de conhecimento, ou seja, o saber teórico, aquilo que a gente estuda. O H é de habilidade, que é o saber fazer, a prática, a mão na massa. E o A é de atitude, que é o querer fazer, a postura, o comportamento. E aqui, pessoal, vai uma dica estratégica, um ponto que o professor Lessa sempre ressalta. Desses 3, a atitude é, de longe, o mais difícil de desenvolver. É muito mais fácil ensinar um conhecimento novo ou treinar uma habilidade do que mudar a atitude de alguém. Para a gestão, esse é o maior desafio e para a prova é um insight que vale ouro. Com essa base e um modelo de competências bem entendidos, a gente pode avançar para o coração da gestão de pessoas. Agora, vamos ver como o desempenho é medido e, mais importante, vamos matar de vez uma dúvida que derruba muita gente na prova: a diferença entre clima e cultura organizacional. Esse é um ponto que a FGV ama usar para criar aquelas alternativas que deixam qualquer um confuso. Existem várias ferramentas para avaliar o desempenho, né? As escalas gráficas são aquelas famosas notas de 1 a 5, bem rápidas de aplicar, mas que podem sofrer com o tal do efeito halo, quando a simpatia pelo avaliado influencia a nota. A escolha forçada tenta ser mais objetiva, obrigando o avaliador a escolher entre frases prontas. Os incidentes críticos focam em eventos específicos, que sejam eles muito bons ou muito ruins. A pesquisa de campo é super aprofundada, quase uma auditoria, mas leva muito tempo. Só que de todas elas, a mais completa e a queridinha das bancas é a que a gente vai ver a seguir. É ela, a famosa avaliação 360 graus. O nome já entrega tudo. O feedback vem de todos os lados num círculo completo. Não é só a visão do chefe,
Entram na análise os colegas de mesmo nível, os subordinados, às vezes até os clientes ou cidadãos atendidos e, claro, a própria autoavaliação da pessoa. É por isso que ela é considerada a mais rica e democrática de todas, porque ela dilui os vieses que um único avaliador poderia ter. Guardem bem esse conceito, porque a FGV adora. E aqui está a distinção que pode garantir aqueles pontos preciosos na prova: cultura versus clima. A melhor analogia é a seguinte: a cultura é a personalidade da organização. São os valores profundos, as crenças, aquilo que é estável e muito difícil de mudar. É o jeito de ser daquele lugar. Já o clima é o humor da organização. É a percepção do ambiente naquele momento, algo mais superficial que pode mudar de um dia para o outro. Então pense assim: cultura é o DNA, clima é o estado de espírito do dia. Essa analogia é matadora para a hora da prova. Certo, teoria vista, conceitos consolidados. E agora? Agora é hora do teste de fogo. Vamos fazer uma revisão rápida, no estilo bate-pronto, para ver o que realmente ficou guardado na memória. O caderno do professor Lessa traz 50 flash memos, mas a gente vai pegar alguns aqui só para ativar o cérebro. Todo mundo pronto? Vou começar com uma para aquecer, bem tranquila. O que significa a sigla CH? A gente já viu hoje e esse é um conceito que tem que estar na ponta da língua. Vou dar um segundinho para pensar. Isso aí, a resposta, claro, é conhecimento, habilidade e atitude. Simples, direto e absolutamente fundamental. Se a resposta veio na hora, excelente. Se não, não tem problema. Anota aí para revisar depois. O importante é fixar esse conceito. Próxima, essa aqui é outra daquelas duplas de conceitos que a FGV adora usar para confundir nas alternativas. Qual é a diferença fundamental entre treinamento e desenvolvimento? Pensa um pouquinho aí. A resposta está no foco e no prazo. Treinamento tem o foco no cargo atual, é de curto prazo e serve para melhorar o desempenho na função de hoje. Já o desenvolvimento tem o foco na carreira, é de longo prazo e prepara a pessoa para os desafios do futuro. A palavra-chave aqui para diferenciar os dois é o horizonte de tempo. Revisão feita, conceitos afiados. Agora, a gente chega na parte mais importante. Vamos usar tudo isso para entrar na mente da banca. Porque não basta só saber a matéria. É preciso entender como a FGV cobra, qual é o raciocínio dela. Vamos decifrar juntos o padrão das questões. Vamos para a primeira questão, um clássico da FGV. Um órgão implementa uma avaliação com feedbacks de múltiplas fontes: chefe, pares, subordinados, cidadãos e a autoavaliação. O enunciado quer saber o nome desse método. Dê uma olhada rápida nas opções e tenta identificar a resposta correta antes da gente comentar. E a resposta correta é a letra B, avaliação 360 graus. A análise aqui é sobre reconhecer um padrão. A FGV não deu uma dica, ela basicamente descreveu o conceito de 360 graus no enunciado da questão. Ao listar chefe, pares, subordinados, cidadãos e autoavaliação, ela entregou a resposta. É um teste de reconhecimento direto, sem pegadinha. Vamos para a próxima. Agora o foco é naquela confusão clássica entre clima e cultura. A questão pede alternativa que descreve corretamente uma característica da cultura organizacional. Reparem bem nas opções. Elas foram feitas para misturar os dois conceitos de propósito. Acertou quem foi na letra D. E aqui está uma tática clássica da FGV que o professor Lessa sempre alerta. Eles usam a definição de clima para construir as alternativas erradas sobre cultura. As opções A, B, C e E são descrições perfeitas de clima. Por isso, o segredo é criar uma âncora mental. Ouviu a palavra cultura? Associe imediatamente com enraizado, DNA, profundo e estável. Fazendo isso, a resposta certa praticamente pula na sua frente. E para a gente fechar a nossa análise com chave de ouro, vamos sair um pouco da parte técnica e ir para a inspiração. O caderno do professor Lessa sempre termina com uma reflexão poderosa que conecta todo esse conteúdo com um propósito maior, que é o serviço público. O ferro com o ferro se afia, e o homem pelo rosto do seu amigo. Essa citação de Provérbios é muito forte, né? Ela nos lembra que o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, vem da interação, da colaboração, do desafio que um colega nos impõe. Assim como estudar em grupo nos prepara para a prova, é o trabalho em equipe que afia e melhora o serviço público. E aqui está a reflexão final que o professor Lessa deixou para a gente. A gestão de pessoas não é sobre controlar recursos, é sobre afiar talentos. Entender o ser humano, suas motivações, seu potencial.
Essa é a verdadeira chave para transformar um simples grupo de funcionários em uma equipe de servidores públicos de verdade, comprometida com o bem comum. Essa é a essência do nosso futuro trabalho. Esse resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos seus estudos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa na hora, assim que o próximo resumo for liberado. Bons estudos e até a próxima!